o obreiro totalmente curado e restaurado, senão nos basearmos no que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu escrevi inclusive um livro escrito, Transformados pela Palavra de Cristo, que é cura interior, baseado exatamente nesse texto, que Paulo foi no âmago realmente da cura, né, da mente, da alma da pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 2, aliás, versículo 1, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele completa com o versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo enfatiza sobre renovação da mente, renovação do entendimento. Meus caros irmãos e irmãs, todos nós fomos criados por Deus ser material e espiritual. Nós não somos só materiais, nós não estamos só para viver aqui na terra, até porque o apóstolo São Paulo diz que aquele que vive somente para viver aqui na terra é o pior, é o mais miserável dos homens. Então a gente tem que ter o entendimento de que nós precisamos de cura da alma, da mente, do espírito, tanto quanto nós precisamos de cura de uma enxaqueca, nós precisamos de cura do coração, do fígado, dos rins, assim como nós precisamos baixar a glicemia para os diabéticos, cuidar da taxa de pressão arterial para quem tem pressão alta ou pressão baixa. Então Deus nos fez, Deus nos formou para nós sermos semelhantes a Ele. E é tão importante que a gente enfatize que semelhante não é igual. Nós não fomos feitos iguais a Deus, nós não somos semideuses, nós não somos deusinhos, nós simplesmente fomos feitos no aspecto espiritual, em uma palavra teológica que chama-se símile, quer dizer parecido, semelhante. Nós fomos feitos semelhantes a Deus, ou seja, nós fomos feitos seres espirituais, assim como também fomos feitos seres materiais. Então a gente tem a nossa vida natural, e com a nossa vida natural a gente se locomove, a gente se alimenta, a gente dorme, a gente descansa. Tudo isso está dentro do aspecto material, do aspecto biológico. Mas nós também fomos feitos seres espirituais. E como seres espirituais, a gente precisa ter cuidado, tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Mas vamos ainda manter-nos na criação de Deus. Deus nos fez razão e Deus nos fez emoção. Ele colocou dentro do cérebro, dentro do HD humano, Ele colocou a nossa sensibilidade para a gente poder agir com razão, e Ele colocou a sensibilidade para a gente agir com emoção. Tudo que Ele espera é que a gente seja adulto e suficiente para agir com limites na razão e limites na emoção. A gente ser racionais demais não é legal.
Porque o racional demais, ele não dá nem uma pitadinha de emoção, e ele se torna um robô. Ele vive uma vida robótica, sem nenhuma emoção. Mas a pessoa que vive somente na emoção e não tem razão, aí ele vai viver uma vida irracional, sem posicionamento racional. E o apóstolo São Paulo diz que o nosso culto não é um culto emocional. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto é um culto cheio de razão, é um culto racional. Então, exemplo, a gente recebeu o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele vem, a primeira via, emoção. A primeira porta para a gente receber o batismo do Espírito Santo, emoção. A gente começa crendo na palavra e a gente vai para a oração para receber o que cremos na palavra. Primeiro começa com razão, claro. Mas a gente dá uma pitadinha de emoção, que é para a gente tomar posse daquilo que está na palavra, que é viva e eficaz. Ok. Aí a gente vai para a oração e a gente recebe um choque de poder, um choque de unção na nossa alma, que ela é pura emoção. E aí vem a necessidade da gente dar limite para a nossa emoção e limite para a nossa razão. Tem pessoa que não dá limite para a razão e nem para a emoção, dentro do aspecto pentecostal, dentro da área pentecostal, e aí se torna sempre menino espiritual. Porque o menino, ele não tem controle de razão. O menino é só emoção. A criança, porque ela está crescendo ainda e vai chegar numa maturidade onde ela vai conseguir fazer essa diferença entre razão e emoção. Lembrando, nós somos formados para sermos razão e para sermos emoção. A razão, ela é duradoura. A emoção, ela é momentânea. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que nós agimos por meio da emoção. Porque a emoção é momentânea, passageira, ela passa, não é? Mas a razão é duradoura. Às vezes você está fazendo uma coisa e a pessoa fala assim: você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Quem que essa pessoa está indagando da gente? Você tem certeza que você está agindo com a razão? Tem certeza que isso não é emoção? Porque se for emoção, passa. Se for emoção, é passageiro. Mas, já que não é emoção e é razão, então é duradoura. Por que é que os irmãos lá no primeiro século da era cristã, lá na casa da irmã Maria, segundo andar da casa, lá em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, lá no momento em que eles receberam o batismo no Espírito Santo, por que é que perdurou? Por que é que nenhum deles se desviaram? Porque eles não receberam o batismo do Espírito Santo em emoção, eles receberam na razão. Porque Jesus diz assim: ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram racionalmente. Depois que eles receberam o poder, eles continuaram na razão. E a Bíblia diz que a cada dia ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos, porque eles não eram palhaços de circo. Eles eram homens racionais que sabiam que tinham recebido e ocupavam o poder que tinham recebido no momento certo, na hora certa, sem nenhum estardalhaço emocional. É importante a gente colocar essa diferenciação entre viver a razão e a emoção. Emoção passageira, razão duradoura. Então, o limite acontece. Que nós estamos falando sobre obreiros, homens e mulheres curados. Curados aonde? Aqui. Curado na cabeça, curado na mente, curado no cérebro, curado na alma, curado no coração. Porque o obreiro e a irmã, o irmão, que são curados,
essa pessoa está sempre pronta para fazer algo racional, que não vai se arrepender. Porque a gente se arrepende quando a gente age pela emoção. Ai, como eu me arrependo de ter dito algo, viu? Como eu me arrependo de ter feito. Hoje eu não faria o que eu fiz. Então quer dizer que fez na emoção. Porque quem faz na razão, razão é duradoura. Razão você permanece. Você fala, glória a Deus porque eu fiz isso há 20 anos atrás. Glória a Deus porque há 45 anos atrás eu fiz. Eu continuarei fazendo, eu continuo achando e tendo consciência de que eu estou agindo pela razão. Gente, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre algumas pessoas que agiram com razão ou com emoção e que precisaram ser transformados. Precisaram mudar de atitudes no meio do caminho, porque estavam agindo com emoção. Primeiro, o nome dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica, o nome é muito importante. O nome da pessoa fala muito de quem ele é. Está implicitamente enraizado no nome judaico o seu caráter. O caráter da pessoa está incutida no nome. Então, quando a pessoa tem o nome El, na Bíblia, qualquer El, Eliseu, Eliezer, Eliamã, Eliatã, todo tipo de El, Elá, todo o nome El, no judaísmo, é muito bem aceito, porque El significa Deus, Jeová. Então significa que aquela pessoa carrega no seu DNA o caráter de Deus. E essa pessoa deve tomar muito cuidado com esse nome que ele carrega, para não estar ridicularizando com a sua má conduta o caráter de Deus. Você recebeu um nome? Sim ou não? Você era José, João, Mateus, Joaquim. Você tinha um nome biológico? Sim. Agora você recebeu um novo nome, ou pseudônimo, chama-se, e você agora é chamado de cristão. Você não é chamado de maligno. Você não é mais chamado de filho da ira. Não é chamado de filho do diabo. Não. Agora você é chamado de filho de Deus. Você é chamado de seguidor de Jesus Cristo. E agora você tem a marca, porque esse que agora é o novo dono teu te marcou. E a Bíblia fala que nós temos a marca da promessa, a marca do Espírito Santo. Fomos selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Então agora você precisa tomar cuidado, zelar por esse pseudônimo que você carrega de cristão, pequenos cristos, aqueles que imitam a Cristo. Então todos têm no seu nome agora o caráter de quem ele carrega. Vou dar um exemplo. Você conhece muito bem a história de Noemi. Todos conhecem a história de Noemi, que saiu de Israel e foi perambular por uma terra longínqua em Moabe. Olha, eu não sei o que deu na cabeça do marido da Noemi, também não sei o que deu na cabeça da Noemi, muito menos na cabeça dos filhos da Noemi, de ir para uma terra amaldiçoada. Eu não sei, são primos, tá? Tudo linhagem. Mas a terra era amaldiçoada. Lembram-se que Amon, o Amon, é Amon mesmo, é o nome mais comum. Amon e o Moabe, filhos de quem? Também filhos de quem? Vamos gente, de Ló, o sobrinho de Abraão. Ele teve filhos com quem? Com as suas filhas. E desse incesto veio, lógico, maldição para toda a linhagem.
Onde que essa abençoada quis ir? Quis sair da fome, quis correr da fome, estava realmente tendo fome lá na terra, mas ela sai de um lugar ruim para ir para um lugar pior. Será que não acontece isso com algumas pessoas? Eu vou sair daqui, aqui está ruim, não estou mais gostando desse pastor, não. Esse curto aqui não está muito legal mais, não. Eu vou lá para tal lugar, lá sim. Glória a Deus. Sai de um lugar que está ruim, vai para um lugar pior. E depois fica com vergonha de voltar. Aconteceu o que aconteceu com Noemi? Ficou com vergonha de voltar, mas ela foi obrigada a voltar, não tinha mais ninguém. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e depois por último ela perdeu uma nora, que uma nora ficou lá mesmo com os moabitas, e ela trouxe somente mais uma. Mas ela falou para as suas noras assim: não me chame mais Noemi, não é? Não me chame de Noemi, eu não quero mais ser chamada Noemi. Noemi tem um significado muito legal, muito, eu não quero mais ser chamada de Noemi. Me chame de Mara. O que eu falei? Eu falei que dentro do judaísmo o nome está incluso o caráter, o que a pessoa vive no momento. Me chame de Mara, porque eu estou muito amarga. E agora, daquele momento em diante, ela viveria amargura de vida. Você conhece alguém que era muito contente, muito alegre, muito satisfeito, muito de bem com a vida, muito dando salto na igreja, de poder do Espírito Santo, e acontece alguma coisa, aconteceu algo na vida dessa pessoa, e essa pessoa se tornou amarga, essa pessoa se tornou depressiva, essa pessoa se tornou melancólica, e que nada consegue tirar essa melancolia da vida dessa pessoa. Ela assumiu para si que ela seria amarga, ou que ele seria amargo. Aconteceu assim com Noemi. E Noemi agora, mesmo tendo retornado para sua casa, para sua terra, ela reassumiu o que era de direito, mas mesmo assim continuou vivendo amargura. Então, quando a pessoa troca de pseudônimo ou troca de nome, ela troca automaticamente, tem uma implicação direta com o caráter, e a pessoa está tomando uma posição de identidade. Ela está passando a querer viver agora uma nova identidade. É exatamente isso que Jesus promete para o povo, mas para o bem. Ele promete para as pessoas que as pessoas, ao virem a Ele, não terão mais sede, não terão mais fome, não terão mais necessidades de roupa espiritual, até mesmo de roupa material. Ele promete que essa pessoa nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque agora ela vai ter uma nova identidade. Jesus promete cura interior, promete cura da mente, promete renovação da mente, promete que a pessoa começará a viver uma novidade de vida. É isso que Jesus está dizendo para nós nesta manhã. Curados, obreiros curados, Ele é o Senhor que nos sara. E a cura tem que vir na mente, a cura tem que vir no cérebro, a cura tem que vir na alma. Lembram-se que Jesus, aliás Deus, trocou a identidade, trocou o nome de Abrão. Ele disse: olha, você agora, pelas experiências que você teve comigo, não chamarás mais Abrão, mas chamarás Abraão. Aí ele chega na Sarai e diz: você também, ó mulher, não chamarás mais Sarai, mas terás o nome de Sara. Deus mudou o nome para mudar o caráter. Deus mudou o nome para mudar a identidade. Quando Deus coloca na sua vida essa transformação, Ele automaticamente muda o seu caráter, Ele muda a sua
identidade. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. E você sabe perfeitamente que o Jacó, um homem ruim, um homem que era audacioso, um homem ladrão por natureza, um homem trapaceador por natureza, não é? E ele tomou posse da primogenitura que pertenceu ao seu irmão Esaú, e ele foi embora porque o irmão Esaú ia matá-lo. E quando ele está lá na terra do seu tio Labão, e que ele retorna, antes de ele tomar posse da sua terra, antes de ele tomar posse da bênção de Deus na sua terra, Deus então permite que ele passe por uma prova, passe por uma provação, e essa provação é ele descer num vale, chamado Vale de Jaboque. E ele manda passar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu irmão também passou, e ele diz: olha, vão, que daqui a pouquinho eu vos alcanço. E ele então desceu, porque ele precisava ter uma novidade de vida. Ele não podia continuar do jeito que ele estava. Ele trabalhou para o seu tio Labão e teve o seu salário diminuído 10 vezes. Era para ele estar infinitamente mais bilionário do que era, mas o seu tio não lhe permitiu, exatamente pela identidade que ele tinha, de uma identidade fora da presença de Deus. E Deus tem um desejo muito grande de abençoar você e a mim, mas dentro da vontade dele. Ele agora faz com que o Jacózão entre no vale de Jaboque. E de repente se apresenta lá um anjo, começa a lutar com ele, começa a escurecer, e ele vai lutando, e ele enfrentou, e vai, e cajadada daqui, cajadada de lá, espadada daqui. O anjo também estava com a espada, e daqui a pouco ele perdeu a espada, ficou só no cajado, e se defendia da espadada do anjo a noite inteira. Até que ele não aguentava mais, o anjo estava de boa, tranquilo, respiração tranquila, sem ofegar. Mas quem é o senhor? Eu estou morrendo aqui, está de boa, assim, nem suou. Não, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não, quero saber quem é o senhor primeiro. Não, qual é o seu nome? Por quê? Porque o nome está muito ligado à sua identidade, ao seu caráter. E ele disse Jacó. Falou: não, para ficar comigo não pode chamar Jacó. Para dizer que me representa não pode ter nome de Jacó. Não. Lutar do jeito que você lutou a noite inteira aqui. Não pode ter esse nome feio de Jacó. Você vai se chamar Israel, príncipe de Deus. E naquele momento ele saiu mancando, porque o anjo machucou ele. Ele saiu machucado dali, mas saiu com a sua vitória. Nunca mais Israel foi o mesmo. Nunca mais, porque foi Jacó é uma identidade, Israel outra identidade. A identidade que você tem demonstra o caráter que você possui. Se você tem um caráter de Jacó, nesta manhã o Senhor está aqui para guerrear com você. Guerreie com Ele, porque Ele vai mudar o teu nome. Você precisa ter uma nova identidade. Deus quer mover o seu caráter, Deus quer mover a sua identidade, quer tirar a identidade mundana e colocar a identidade sadia, a identidade sã, a identidade espiritual, a identidade dEle, porque Ele quer que você me represente na terra. Mas com o nome Jacó você não consegue. Jacó é trapaceador, Jacó é quem compra e não paga, Jacó é quem trapaceia meio mundo. Trapaceador não pode ter caráter e pseudônimo de ser representante de Deus. Para representar a Deus, somente quem tem caráter elevado.
Deus quer que quem lhe represente possa ter um passado ruim, mas é inadmissível que permaneça tendo um presente ruim. Glória a Deus. Os homens não perdoam, sociedade não perdoa. Os homens vão te criticar, te zombar e vão dizer: você foi assim. Aí você vai dizer: isso realmente eu fui. Mas hoje eu não sou mais. Hoje eu pertenço ao Deus do céu. Hoje eu não devo mais para ninguém a não ser o amor. Identidade. Qual identidade você tem? Eu chamo os discípulos. E ao chamar os discípulos, entre eles, quem nós conhecemos como Simão. Simão recebeu o nome do seu pai biológico, e de repente chega Jesus e diz assim: não me chamarás mais Simão, chamarás Pedro. Troca de identidade. É como se dissesse assim: quer me seguir, Simão? Aqui não. Quer me seguir essa identificação de Simão? Não. Eu só vou permitir que você me siga se você tiver a identidade de Pedro. Quer dizer pedrisco, quer dizer elemento pronto para edificação. Você quer ser elemento pronto para edificação? E o Pedro diz assim: só se for para agora. Quero, então me siga, rapaz. Quando Jesus ressuscita, ele fala com as Marias: vá até a Galileia e diga para Pedro e os demais me aguardar lá, porque eu vou falar com eles. Quem ia falar com quem primeiro? Com Pedro. Porque Pedro foi aquele que foi trocado o seu nome, a sua identidade. Deus tem contato com quem ele trocou a identidade. Se você continuar sendo o mesmo quando você não era crente, você não está preparado para ter realmente esse contato com Deus. E não reclame porque você não tem o contato. Não tem simplesmente porque você ainda vive a identidade antiga. Esta é uma manhã onde Deus quer curar você. Deus quer curar a sua alma. Deus quer converter você por meio da sua palavra, para você a partir daqui começar a ter visões dos céus, ver o céu aberto, ver anjos subindo, anjo descendo e ter revelações do céu. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que Deus está interessado em ressignificar a sua vida. A sua vida não tem significado, é verdade, mas Deus quer colocar um significado na sua existência. Deus quer que você sinta-se significativo. Olha, a minha vida tem tal significado, eu tenho tal significado para Deus, eu represento para Deus isso. Deus quer que isso aconteça. A maioria das pessoas que a gente vê, vive por viver, estamos vivendo uma geração de pessoas que não têm significado, que não têm uma vida significativa, uma vida de pessoas sem significação. Mas Deus, nesta manhã, Ele nos colocou aqui, e até por meio das mídias sociais, Ele quer que nós tenhamos uma ressignificância. Ele quer que nós nos coloquemos diante dele e falemos: Senhor, venha me ressignificar, venha remodelar-me, venha mudar o meu caráter. Eu estou já cansado de ver o diabo me chicoteando nessa vida. Glória a Deus. E o diabo vai continuar chicoteando os que não são ressignificados. O diabo vai continuar chicoteando aqueles que não conhecem nem reconhecem a Deus como seu Senhor. Tem só nome de crente, só nome de obreiro, mas não tem uma vida íntima com Ele, não conhece Ele como Ele é. Manhã que o Senhor está querendo remodelar a nossa história, ressignificar a nossa vida e curar. Deus, Ele quer despertar dentro de nós, meus irmãos, quem realmente nós somos.
Ele quer que nós primeiro saibamos quem nós somos nele, e se porventura já morreu o significado, estamos vivendo por viver, ele está nesta manhã dizendo: eu quero ressignificar, eu quero despertar na minha igreja, eu quero despertar no meu povo quem eles são. Eu quero que eles venham lembrar de novo quem são eles. Glória a Deus. E aí, para você ser lembrado, você precisa ser despertado na sua identidade. Você precisa ser despertado em quem você é em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus de toda a glória. Eu disse toda a glória que há de se manifestar. Glória a Deus. Então por que o diabo chicoteia, a gente sai chorando em engano, sai, ai irmão, olha por mim, meu Deus, de oração, a coisa está feia, o cabelo está perturbando, o Satanás se levantou. Gente, eu perturbo a vida do diabo 24 horas por dia, eu esmurro a cara dele, ele tenta esmurrar a minha cara também, mas aí fica um UFC espiritual, eu dou aquela defendida que o Espírito Santo está comigo, e ele não me atinge, mas eu estou nele. E não fico falando assim, para por mim, capeta fez isso, capeta fez aquilo. Eu quero saber de capeta tem esse pirulito pro inferno. Eu quero saber que eu tenho a minha identidade, eu sou filho de Deus. A minha identidade é filho de Deus. Quem nós somos? Nós somos herdeiros. Glória a Deus. Se somos herdeiros e somos filhos do rei, nós somos o que então? Ressignificando a nossa identidade, hein? Nós somos príncipes. Glória a Deus. O que faz um príncipe? Glória a O Deus. que tem um príncipe? Autoridade. Príncipe, ele tem autoridade, tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque tem reconhecimento de que tudo que é do pai dele é dele. Glória a Deus. Ele não precisa trabalhar para o pai dele. Ele vai só auxiliar o pai dele naquilo que já é dele. Glória a Deus. Então, a gente é príncipe, a gente trabalha na obra de Deus, simplesmente trabalhando por aquilo que já é nosso. Glória a Deus. Porque a gente chama a obra de Deus só de Deus. Glória Não. a Deus. Se eu sou príncipe de Deus, filho de Deus, e a obra é de Deus, a obra também é Glória a Deus. minha. Santo Deus. A igreja do pastor Elias, é verdade, a igreja minha, a igreja do irmão João, a igreja do irmão Zé, a igreja do irmão, a igreja de todo mundo, porque nós somos filhos Glória a de Deus. Deus. Ressignificando, meus irmãos, a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos herdeiros. Santo Deus. Príncipe é herdeiro, é dono. Glória a Deus. Tudo que pertence a Deus pertence a gente. Glória a Deus. E pertence a Deus os céus, com tudo que você possa imaginar e que você não consegue imaginar, e a terra, e até mesmo o que está embaixo da terra. Nós ouvimos aqui alguém me auxiliando, dizendo que o príncipe tem autoridade. Então você tem autoridade sobre o diabo, sobre principados, sobre potestades, sobre dominadores do ar, que vivem nas regiões celestiais, e sobre todos os 200 bilhões de demônios, anjos caídos presos ao lado do rio Eufrates, e bilhões de anjos caídos no inferno. Você manda neles. Glória a Deus. Você, eu já disse que eu vou falar de novo, você manda neles. Glória a Deus. Olha por mim, já está perturbando. Fala com isso. Ressignifica a sua vida. Saiba quem você é. Pastor, vamos fazer uma campanha. Faz uma campanha de oração, porque o diabo, você mesmo ordeia o diabo que ele vai fugir de vós. Resista o diabo pela fé e ele vai fugir da sua vida. Você tem autoridade. Nós pertencemos ao Glória a rei. Deus. Gente, Esaú, Glória a ele Deus. tinha a herança, mas ele desprezou a herança. É verdade. O Esaú desprezou. O Esaú não quer saber de
receber. Não quero saber, eu não quero saber. E por não querer saber, ele vendeu por um prato de lentilhas toda a sua primogenitura, toda a autoridade que ele teria sobre a nação de Israel. Era para ele ter montado a nação de Israel, mas ele menosprezou. Eu sei que o meu horário já está até voando demais, mas olha, tem gente que despreza. Meu irmão, você precisa melhorar a sua atuação. Deus te chamou. Sabe o que a gente ouve? Por uns mal educados por aí. Eu não pedi, eu não falei, eu não pedi para ser obreiro, eu não pedi para ser diácono. Foi colocar diácono que ele colocou. Se ele me chamou, se ele me ganhou, que eu estava na frente já recebendo oração. Eu não pedi. Isso está dizendo é Saul, menosprezando o que Deus está te dando. Deus está te honrando no reino, está te honrando na igreja, está te destacando, e você menosprezando o que Deus está te dando. Esaú menosprezou e perdeu a herança. Glória a Deus. Não foi mais herdeiro. Mas aquele que teve astúcia, que foi o Jacó, que nasceu grudado no calcanhar do Esaú, a hora que ele viu acontecer, ele eu quero esse negócio. Ele não estava nem preparado para subir a primogenitura. Ele falou, eu quero, mesmo assim, eu quero. E aí Deus preparou ele lá no Val de Jabó, que transformou-se no Israel que nós conhecemos. Nós somos descendentes já do Israel, descendentes de Abraão, né, de Isaac, de Jacó. E a igreja é uma igreja descendente desses três patriarcas. Glória a Deus. O príncipe, ele não vive com medo. Glória a Deus. O que vai ser da minha vida amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que vai estar para acabar o gás? E agora, meu Deus? Meu filho está constipado, e agora? E amanhã, se eu não puder comprar Aldoril, comprar como que chama aí para remédio para constipado? Me ajuda aí. Benegrip. Tá bom, Benegrip, já resolve o problema. Eu não vou ter o dinheiro. A pessoa fica com medo do futuro. Por que é que o herdeiro não tem medo do futuro? Porque o seu futuro está garantido com aquilo que o seu pai vai lhe deixar. Nenhum príncipe, filho de rei, tem medo, exceto o que aconteceu aqui na Inglaterra, exceto no príncipe que se abdicou do seu principado e foi morar nos Estados Unidos, casou-se com uma feminista, e essa feminista agora deixou-o, e ele ficou sem esposa e sem autoridade do reino. Perigo você menosprezar o que Deus te deu. É um perigo. Agarre, lute, porque Deus é contigo. Amém? Não despreze, não despreze. E não tenha medo do futuro. Não tenha medo. Viva o hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo, porque tudo no futuro pertence a você, e você vai ter um futuro, prazeroso, porque em Cristo somos mais que vencedores. Nosso futuro está garantido. Glória a Deus. Um príncipe herdeiro, ele não vive uma baixa autoestima, porque ele tem tudo que ele precisa. Então, como ele não tem medo de ficar pobre, não tem medo do que possam lhe fazer, do que possam lhe extraditar, ele fica tranquilo, porque já pertence a ele. Ele não tem medo da fome, porque o reinado lhe garante uma vida estável. E enquanto o rei estiver vivo, ele continua ficando tranquilo. O dia que o rei morrer, se é o filho mais velho, vai ser o rei e vai continuar. E os irmãos que continuarão sendo príncipes continuarão tranquilos. Então, príncipe não tem do que se envergonhar, não tem do que se preocupar com o amanhã. Príncipe não tem medo do futuro de jeito nenhum.
Baixa autoestima está na vida de muitos crentes, muitos obreiros, muitos irmãos. A baixa autoestima é um problema emocional que atinge a maioria das pessoas, pelo menos nos tempos atuais. E a baixa autoestima está muito relacionada ao medo da rejeição, ao medo de não ser aceito socialmente, ou na família, ou no emprego, ou na igreja. Muitas pessoas vivem esse mal, o mal da baixa autoestima. Pessoas precisam de elogio. Para poder manter-se, precisam sempre ser elogiados. Então o marido quer ser elogiado pela esposa. Se ele não é elogiado pela esposa, já fica iracundo, borocochô. A esposa necessita ser gabada de a mais linda da história, no mínimo uma vez por semana. E se isso não acontecer, vai encontrar a chororô para os campos. Quando perguntar o que foi, de tanto insistir, pode ser que ela diga: é que você não disse que eu sou bonita, você não disse que eu coloquei um vestido bonita, você não disse que a sandália que eu comprei caiu muito bem nos meus pés. É por isso que eu estou borocochó. Príncipe e princesa não ficam borocochó, não. Por quê? Porque pertence àquele que é príncipe da paz, àquele que cura a emoção, àquele que supre todas as necessidades emocionais, àquele que está presente na vida do homem e da mulher, fazendo com que ele não necessite de elogios. Cristo é tudo em todos, e com isso ele não necessita de elogios, ela não necessita de elogios. As nossas emoções, elas devem ser curadas. Glória a Deus. Quantas pessoas realmente com problemas emocionais, e é o mal do século, existem muito mais pessoas com problemas emocionais do que físicos, não é? E eu estive na convenção, agora recentemente, uma palavra que eu ouvi do nosso companheiro e escritor, pastor Alex Cardoso. Ele ministrou a respeito do profeta Elias. Ele deixou uma frase muito interessante para aquelas pessoas que participam e estão envolvidas em problemas emocionais. Eu tentei ser forte até que despedaçou. Toda pessoa que passa por problemas emocionais, precisa ser curada nas suas emoções, elas lutam. Não são pessoas fracas, são pessoas que lutam até o final. E o exemplo disso é o profeta Elias. Não vamos entrar aqui nesse mérito. Uma outra situação, que até eu vou pegar aqui como exemplo, no nosso caso, o pastor Alex. Alex não é o Soares, é o Alex Cardoso, de um escocês, um missionário escocês, Robert Macken. Ele morreu aos 29 anos, porque ele teve sérios problemas emocionais e achou que aquilo não era nada. Foi levando, e lutando, e se esforçando, e dirigindo cultos, e dirigindo igreja, e plantando igreja. Um missionário escocês. E ele, antes de morrer, ele escreveu: matei o cavalo, ficou a mensagem. O que fazer da mensagem? Interpretando o que ele quis dizer: recebi de Deus um corpo, razão e emoção, para eu cuidar. Eu não cuidei, achei que o cavalo podia correr sem alimentação, sem descanso, sem tomar água, sem nada. E eu fiquei batendo no cavalo, batendo nesse cavalo, e vamos. Com 29 anos, um baita de um missionário escocês, mas morreu com problemas sérios emocionais, aos 29 anos. Quer dizer com isso?
Quero dizer que Deus nos deu um corpo, deu uma mente, deu uma alma, e Ele quer que a gente cuide. Parafraseando, interpretando o que o escocês disse, nosso corpo é como se fosse um cavalo que foi nos dado, tem força, mas não cuide dele não para ver. Por mais que a gente queira, as forças se acabam. Curados, emoções curadas. Você lembra de curar seu coração, seu fígado, seus rins, uma dor nos dentes. Você cuida, você corre lá, mas vai deixando. Deixa para amanhã, deixa a minha irmã, e não cuida das suas emoções. Vou falar aqui sobre 3 tipos, rapidinho, 3 tipos de depressão que existem. Existe a depressão endógena, é a depressão biológica. É a depressão porque o seu pai teve, sua mãe teve, sua tia teve. É a depressão que está cravada no DNA. Depressão endógena. A depressão exógena é aquela que você está vivendo muito bem, de repente, pá! Alguma coisa deixou você fora dos eixos e trouxe para você uma depressão, e você não consegue sair dela. É a depressão exógena. E a depressão atípica é aquela pessoa que está contente, alegre, pregando, expulsando demônio, rindo com todo mundo e usando as mídias sociais, e de repente morre. E qual é a causa? Depressão. Sofreu sozinho, mas não demonstrou. O exterior não mostrou que estava em depressão. O que é depressão? É a falta de pressão. Os outros vendo, mas está foda, está molengo, está fraco, está molengo, meu Deus do céu, está morrendo esse homem, essa mulher. Mas para aquela pessoa que está com a baixa pressão, é como se realmente tivesse 1 milhão de quilos em cima dela. Isso é depressão. E a pessoa precisa cuidar. Cuidar da sua alma. Cuidar da sua mente. Existe uma frase que diz que a nossa fé é maior do que a nossa dor, é maior do que a nossa depressão. Então, além de ir no médico, além de tomar um cuidado médico, né, de saúde emocional, use a fé. Use muito a sua fé. Eu estava assistindo esses dias um doutor em psicanálise, e ele ensinando que só a forma de você colocar as mãos para rezar, porque nós vamos orar, nós somos cristãos, ele está me ensinando sobre falar com Deus. Rezar, só de você estar na posição de rezar, já libera alguma porta do cérebro que te traz alegria, contentamento, satisfação. Ele ensinando que se você se ajoelhar, bem como também libera uma porta que traz para você. E ele diz assim: e se você ficar o dia inteiro falando com Deus, então o dia inteiro você ficará alegre. Não estou falando aqui de pastor que falou isso, nem de padre, e nem de pregador, e nem de professor de teologia. Um doutor em psicanálise. Querendo ele dizer o quê? Que a fé realmente é firme, fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Tudo que você vai precisar: fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé na palavra. Fé no que está escrito na palavra. Tá bem? Então, minha gente, nós precisamos ser curados. Como curar? Como é que nós vamos curar? Já falei aqui que a única razão de nós nos curarmos
esse problema emocional é usar a fé na palavra. Você vai precisar colocar exclusivamente a sua mente para funcionar, exclusivamente, deixa tudo o resto de lado, agora é com a tua mente. E Paulo, há 2006 anos atrás, já ensinou para a gente como é que a gente cura nossas emoções. No capítulo 12, versículo 2, quando ele ensina transformando pela renovação da sua mente. O que é? Trazendo palavra para a mente, trazendo a palavra de Deus para a mente. O diabo diz assim: você não está com nada. Você fala assim: eu sou com tudo, porque a palavra de Deus diz que eu sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, de toda a glória que há de se manifestar. Aí você levanta a borocochó, e o diabo fala assim: se mata. Fala: não me mata, porque aquele que me achou, ele me transformou, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. E o diabo fala assim: mas eu não posso ser crente não, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo para você seja a Bíblia, porque é tudo que vai te livrar. É a palavra de Deus. Nada mais vai te livrar a não ser a palavra de Deus. Então você fala para o diabo todos os dias: eu sou amado de Deus. Fala para ele: mas você tem que... Fiz, mas ele me achou, me transformou, já me purificou. Eu sou amado de Deus. Porque tudo que o diabo quer é te acusar, tudo que o diabo quer é jogar no teu rosto, tudo que o diabo quer é acabar com a sua história, acabar com a tua vida, tudo que o diabo quer é acusar o que você fez, ele mesmo te induziu a fazer, depois ele mesmo agora fica te acusando. Mas Jesus Cristo, ele veio para te dizer: eu conheço a tua estrutura, eu sei que você é pó, eu